O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Um homem apareceu de repente em Jerusalém. Não estamos falando de mais um turista, mais um peregrino ou mais um líder religioso visitando a Terra Santa. Estamos falando de algo completamente diferente. Algo que testemunhas oculares descrevem como inexplicável. Algo que está fazendo as redes sociais em Israel pegarem fogo. Algo que conecta diretamente com profecias escritas há mais de 2000 anos. Quem é este homem? De onde ele veio? E por que sua chegada está causando tanto impacto justamente agora, neste momento da história? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar a você não é especulação. São fatos documentados, testemunhos reais e conexões proféticas que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre o tempo do fim. Não desligue, não pule nenhuma parte, porque cada minuto deste vídeo é uma peça fundamental do quebra-cabeça profético que está se montando diante dos nossos olhos. Tudo começou há exatamente 3 semanas. Era uma quinta-feira comum em Jerusalém. O sol estava se pondo sobre o Monte das Olivas, pintando o céu com aqueles tons dourados que só a Cidade Santa conhece. Comerciantes fechavam suas lojas na Cidade Velha, peregrinos caminhavam pelas ruas estreitas. Tudo parecia absolutamente normal, mas então algo aconteceu, perto do portão de Damasco. De acordo com múltiplas testemunhas que estavam no local, um homem simplesmente apareceu. Não, ele não chegou caminhando pela rua, ele não desceu de um carro. Testemunhas relatam que ele simplesmente estava lá, como se tivesse surgido do nada. Sei que isso parece impossível, sei que sua mente racional está tentando encontrar uma explicação lógica, mas ouça os testemunhos. Um comerciante local, Yosef Ben David, que trabalha há 35 anos na mesma loja perto do portão de Damasco, disse em entrevista para uma rádio de Jerusalém que estava fechando sua loja quando percebeu um homem parado bem no centro da praça. Segundo Yosef, não havia ninguém ali segundos antes. Ele conhece cada centímetro daquela área. Ele garante que o homem simplesmente apareceu. Mas não foi só Yosef. Uma turista americana, Sarah Mitchell, que estava gravando um vídeo para suas redes sociais, capturou algo extraordinário. No vídeo, a praça está vazia. Ela vira a câmera para mostrar uma vista da Cidade Velha. Quando ela vira a câmera de volta, apenas 4 segundos depois, o homem está lá, parado, imóvel, como se sempre tivesse estado ali. O vídeo viralizou em grupos cristãos e judaicos no Facebook e no Telegram. Já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. E aqui está o detalhe mais intrigante. Ninguém consegue explicar tecnicamente como isso aconteceu. Especialistas em edição de vídeo analisaram as imagens. Não há sinais de manipulação digital. Não há cortes, não há truques. O homem simplesmente aparece. Mas quem é ele? Aqui as coisas ficam ainda mais estranhas. Testemunhas descrevem o homem como alguém de aparência comum. Não há nada fisicamente extraordinário sobre ele. Altura média, vestindo roupas simples, uma túnica branca que poderia facilmente ser confundida com as roupas de muitos peregrinos em Jerusalém. Mas seus olhos, todos que o viram mencionam seus olhos, penetrantes, como se ele pudesse ver através das pessoas, como se conhecesse seus pensamentos mais profundos. Yosef, o comerciante, disse algo que me deixou arrepiado. Ele disse que quando olhou nos olhos do homem, sentiu como se toda a sua vida passasse diante dele. Seus erros, seus pecados, suas escolhas, tudo. E ele não foi o único. Pelo menos 17 pessoas relataram a mesma sensação. Uma sensação de exposição total, de transparência absoluta diante daquele olhar. Mas o homem não disse nada naquele primeiro momento. Ele simplesmente ficou ali, observando. Observando a cidade, observando as pessoas, como se estivesse reconhecendo o lugar, como alguém que retorna a uma casa que deixou há muito tempo. E então ele começou a caminhar. De acordo com testemunhas, ele se dirigiu em direção ao Monte do Templo. Ele atravessou as ruas da Cidade Velha com uma familiaridade impressionante. Não consultou mapas, não pediu direções. Ele simplesmente sabia para onde ir. E mais pessoas começaram a perceber sua presença. Uma coisa estranha começou a acontecer. Crianças paravam de brincar e o olhavam. Cachorros que estavam latindo se calavam.
pássaros que voavam pareciam circular ao redor dele. Eu sei que isso soa como exagero místico, mas estou relatando o que dezenas de pessoas testemunharam. Fontes locais que conversamos confirmam que houve uma reação incomum à presença deste homem. Quando ele chegou próximo ao Muro das Lamentações, algo sem precedentes aconteceu. Um grupo de rabinos ortodoxos que estava orando no local parou suas orações. Eles simplesmente pararam e o observaram passar. Um deles, o rabino Moshe Goldstein, um estudioso respeitado da Torá com mais de 70 anos, teria dito em voz alta em hebraico: "Quem é este? Porque sinto que deveria conhecê-lo." A frase foi ouvida por pelo menos 20 pessoas. Vídeos amadores capturaram o momento. Você pode encontrar esses vídeos circulando em grupos fechados nas redes sociais. Autoridades israelenses tentaram discretamente minimizar o incidente, mas a verdade é que eles não conseguem explicar o que aconteceu. Nos dias seguintes, o homem foi visto em diferentes locais de Jerusalém, sempre em lugares de profundo significado profético. Ele foi visto no Getsêmani, o jardim onde Jesus orou na noite antes de sua crucificação. Foi visto no cenáculo, o local da última ceia. Foi visto caminhando pela Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu carregando a cruz. E aqui está o padrão que não pode ser ignorado. Ele não está visitando esses lugares como um turista comum. Testemunhas dizem que ele para, fecha os olhos e parece estar revivendo memórias. Como se ele tivesse estado ali antes. Como se aqueles lugares fizessem parte de sua própria história. Mas a pergunta que todos estão fazendo é: quem é este homem? Algumas teorias começaram a surgir. Alguns dizem que é um profeta. Outros sugerem que é um anjo disfarçado. Há quem acredite que seja um sinal do fim dos tempos. E há uma teoria que está ganhando força entre estudiosos da Bíblia. Uma teoria que me deixou sem dormir por 3 noites seguidas. Uma teoria que, se for verdade, significa que estamos vivendo o momento mais importante da história humana desde a primeira vinda de Cristo. Mas antes de revelar essa teoria, preciso que você entenda o contexto profético do que está acontecendo. Porque este evento não está isolado. Ele faz parte de uma sequência de sinais que a Bíblia predisse há milênios. Abra sua Bíblia comigo. Vamos a Zacarias, capítulo 14, versículo 4. A palavra de Deus diz: "Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente." Este versículo é uma das profecias mais claras sobre o retorno do Messias. E onde este homem foi visto pela primeira vez? Próximo ao Monte das Oliveiras. Coincidência? Vamos mais fundo. Mateus 24, versículo 30. Jesus, falando sobre sua segunda vinda, diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." A palavra aparecer aqui, no grego original, é phaino, que significa manifestar-se subitamente, tornar-se visível de forma repentina. Exatamente como testemunhas descrevem o aparecimento deste homem. Ele não chegou, ele apareceu, manifestou-se, tornou-se visível de forma súbita. Agora, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá." Todo olho o verá. Nos tempos bíblicos, isso seria impossível de compreender. Como todo olho poderia ver algo acontecendo em Jerusalém? Mas vivemos na era da internet, na era dos vídeos virais, na era onde um evento em Jerusalém pode ser visto por milhões de olhos ao redor do mundo em questão de minutos. As profecias que pareciam impossíveis há 2000 anos agora fazem perfeito sentido. Mas há mais. Daniel, capítulo 12, versículo 4, contém uma profecia intrigante. "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Muitos interpretam "correrão de uma parte para outra" como uma referência ao aumento das viagens e da velocidade da informação. A ciência se multiplicará. Estamos vivendo a era de maior avanço científico da história humana. Inteligência artificial, computação quântica, viagens espaciais. A ciência está se multiplicando exponencialmente. E a profecia diz que isso aconteceria no tempo do fim.
no tempo quando o livro seria desselado, no tempo quando os mistérios seriam revelados. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que antes do retorno visível e glorioso de Cristo, haveriam sinais, haveria manifestações, haveria eventos que preparariam o mundo para o grande dia. E este homem em Jerusalém pode ser exatamente isso, um sinal. Mas não estou dizendo que este é Jesus voltando. Ainda não. O que estou dizendo é que algo profético está acontecendo. Algo que não podemos ignorar. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 42, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar significa estar atento, significa observar os sinais, significa não ignorar os eventos que Deus está permitindo que aconteçam diante dos nossos olhos. E aqui está a verdade que precisa ser dita. Jerusalém não é uma cidade comum. Ela é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece em Jerusalém tem significado eterno. Zacarias 12, versículo 3, declara: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Jerusalém é o epicentro, é o palco onde o drama final da história humana será encenado. E quando algo inexplicável acontece naquela cidade, não podemos simplesmente dar de ombros e seguir em frente. Precisamos perguntar: o que Deus está tentando nos dizer? Mas este evento não está isolado. Este homem que apareceu em Jerusalém é apenas uma peça de um quebra-cabeças muito maior, um quebra-cabeças que está se montando rapidamente diante dos nossos olhos. E agora preciso te mostrar as outras peças, porque quando você vê o quadro completo, a conclusão é inevitável e absolutamente arrepiante. Nos últimos 18 meses, temos visto uma aceleração impressionante de eventos proféticos relacionados a Israel e Jerusalém. Não são eventos isolados, são peças de um padrão, e este homem misterioso pode ser a peça que conecta tudo. Vamos começar com os eventos políticos. Em julho do ano passado, Israel assinou acordos de paz históricos com mais 3 nações árabes. Paz no Oriente Médio, algo que parecia impossível há apenas uma década. Mas a Bíblia fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A paz no Oriente Médio, segundo esta profecia, não é o fim dos problemas, é o prelúdio para algo muito maior. É o sinal de que estamos entrando na fase final. Mas há mais. Em setembro passado, cientistas israelenses anunciaram a descoberta de uma novilha vermelha perfeita. Por que isso é importante? Porque Números 19 descreve o ritual da novilha vermelha, necessário para a purificação cerimonial do templo. Os judeus ortodoxos acreditam que a novilha vermelha é um pré-requisito absoluto para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. E aqui está a conexão explosiva. O terceiro templo está diretamente ligado às profecias do tempo do fim. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, fala sobre o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para o anticristo se assentar no templo, precisa haver um templo. E pela primeira vez em 2000 anos, todos os elementos necessários para a reconstrução do templo estão em posição. As vestes sacerdotais foram recriadas, os instrumentos do templo foram fabricados, os sacerdotes levitas estão sendo treinados. E agora, a novilha vermelha foi encontrada. Tudo está pronto. E então, neste momento exato da história, um homem misterioso aparece em Jerusalém, visitando os locais mais sagrados, como se estivesse inspecionando, preparando, anunciando algo. Mas os sinais vão além de Israel. Jesus nos deu uma lista de sinais em Mateus 24. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Vamos verificar. Guerras? A tensão global está no nível mais alto desde a Guerra Fria. Conflitos no Oriente Médio, instabilidade na Europa Oriental, tensões nucleares. Rumores de guerras por toda parte. Fomes? A ONU alertou no início deste ano que estamos enfrentando a pior crise alimentar em 50 anos. Milhões estão à beira da fome extrema. Pestes?
Acabamos de sair de uma pandemia global que matou milhões e mudou o mundo para sempre, e os efeitos ainda estão sendo sentidos. Terremotos. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de 73% em terremotos de magnitude significativa ao redor do mundo. Institutos geológicos confirmam, a atividade sísmica está aumentando. Todos os sinais que Jesus disse que veríamos estão acontecendo simultaneamente e com uma intensidade crescente. É como as dores de parto que Jesus mencionou. No começo são espaçadas, depois ficam mais frequentes, mais intensas. Até que o momento final chega. Estamos nas contrações finais da história humana. Mas há um sinal específico que precisa ser destacado. Um sinal que está diretamente conectado a este homem misterioso em Jerusalém. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas começarem a acontecer, não quando terminarem, quando começarem. O começo dos sinais é o alerta, é o despertador de Deus tocando. E aqui está algo que poucos estão falando. Nos últimos 6 meses, houve um aumento dramático de relatos de sonhos e visões proféticas. Pessoas ao redor do mundo, de diferentes denominações, culturas e contextos, estão tendo sonhos sobre Jerusalém, sobre um homem vestido de branco, sobre eventos cataclísmicos e o retorno de Cristo. Isso é coincidência? Atos 2, versículo 17, citando a profecia de Joel, declara: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nos últimos dias, Deus derramará seu espírito e as pessoas terão visões e sonhos. Isso está acontecendo agora, em escala global, e muitos desses sonhos têm um tema comum: Jerusalém, um homem, uma chegada. Agora deixe-me conectar os pontos de uma forma que vai fazer seu coração acelerar. Este homem aparece em Jerusalém. Ele visita os locais onde Jesus esteve. Ele é descrito como tendo uma presença sobrenatural. As pessoas sentem convicção quando olham para ele. Ele conhece a cidade como se já tivesse estado ali. E tudo isso acontece exatamente quando todos os outros sinais proféticos estão convergindo. A paz no Oriente Médio, a preparação para o terceiro templo, o aumento de desastres naturais, a tecnologia que permite que todo olho o veja, os sonhos e visões globais, a polarização extrema entre bem e mal, a apostasia nas igrejas, a perseguição aos cristãos atingindo níveis recordes. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, um homem misterioso aparece na cidade mais profética do mundo. Quem é ele? Aqui está o que sabemos. Ele não se identificou publicamente. Ele não deu entrevistas. Ele não está buscando atenção. Na verdade, autoridades israelenses estão tentando localizá-lo para interrogá-lo, mas ele parece desaparecer sempre que se aproximam. Testemunhas dizem que ele está agindo como se estivesse em uma missão, como se tivesse um propósito específico. E o propósito parece ser despertar as pessoas, fazer as pessoas questionarem, fazer as pessoas olharem para cima. Algumas teorias sugerem que pode ser um dos 2 profetas mencionados em Apocalipse 11. O texto diz que Deus enviará 2 testemunhas para profetizarem em Jerusalém durante a tribulação. Elas terão poder sobrenatural. Outras teorias sugerem que pode ser um anjo em forma humana, preparando o caminho para o retorno de Cristo, assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda. Há quem acredite que pode ser um engano, uma manifestação demoníaca projetada para enganar. Afinal, 2 Coríntios 11, versículo 14, nos adverte: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Precisamos ser sábios, precisamos testar os espíritos, mas também não podemos ser tão céticos a ponto de perder um movimento genuíno de Deus. E há uma última teoria, a mais ousada, a que alguns líderes cristãos estão começando a considerar em particular. E se este homem for uma manifestação pré-glorificação de Cristo? Não o retorno final e glorioso, mas uma visitação preparatória? Não seria a primeira vez? Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco, apareceu a João na ilha de Pátomos,
Apareceu a Estevão durante seu martírio. Por que não poderia aparecer em Jerusalém agora, visitando os locais de sua paixão, preparando o mundo para sua volta iminente? Eu não estou dizendo que tenho todas as respostas. Ninguém tem. Mas o que estou dizendo é isto: algo está acontecendo, algo real, algo profético, algo que não pode ser ignorado. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, este é o momento de acordar, este é o momento de vigiar. Este é o momento de se preparar, porque todos os sinais estão gritando a mesma mensagem. O tempo está se esgotando, a história está chegando ao clímax, e Jerusalém, como sempre, está no centro de tudo. A cidade onde tudo começou será a cidade onde tudo se cumprirá. O sangue derramado naquelas pedras, as lágrimas choradas naquelas ruas, as orações elevadas naqueles muros, tudo tem um significado eterno. E agora, um homem misterioso caminha pelas mesmas ruas onde Jesus caminhou. Ele olha para as mesmas montanhas que Jesus olhou, e as pessoas que o veem sentem que algo monumental está prestes a acontecer. Então, vamos recapitular tudo. Um homem apareceu de forma inexplicável em Jerusalém. Ele foi visto próximo ao Monte das Olivas, exatamente onde Zacarias profetizou que os pés do Messias tocariam. Visitou os locais mais sagrados do cristianismo como se estivesse revivendo memórias. Testemunhas relatam uma presença sobrenatural ao redor dele. Crianças param de brincar, animais reagem, rabinos sentem que deveriam conhecê-lo. Tudo isso enquanto todos os outros sinais proféticos estão se alinhando. A paz no Oriente Médio, a preparação para o terceiro templo, o aumento de desastres, a tecnologia que permite cumprimento profético, os sonhos e visões globais, a apostasia nas igrejas, a perseguição aos santos, tudo converge, tudo aponta para o mesmo momento, e este homem está no epicentro. A conexão é clara demais para ser coincidência. O evento aconteceu. A profecia já havia predito. Os sinais confirmam. Estamos vivendo nos dias sobre os quais Jesus nos advertiu. Estamos vendo as coisas sobre as quais os profetas escreveram. Estamos testemunhando o cumprimento de profecias milenares. E a pergunta não é mais se algo vai acontecer. A pergunta é: você está pronto? Você está vigilante? Você está vivendo como alguém que sabe que o noivo pode chegar a qualquer momento? Porque Jesus foi muito claro. Ele disse que viria como um ladrão de noite, quando menos esperarmos, quando a vida estiver seguindo seu curso normal. E então, de repente, tudo mudará. Em um piscar de olhos, em um momento, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. O arrebatamento, a redenção final dos santos. Mas para aqueles que não estiverem prontos, que não tiverem aceitado Jesus como Salvador, começará o período mais terrível da história humana, a Grande Tribulação, 7 anos de julgamento divino sobre um mundo rebelde. O anticristo se levantará, o templo será profanado, perseguição aos que se converterem será brutal, julgamentos cataclísmicos cairão sobre a terra. Apocalipse 6, 7 e 8 descrevem horrores inimagináveis. E tudo isso está se aproximando, os sinais estão aí, o relógio está correndo, e este homem em Jerusalém pode ser o alarme final, o último alerto de Deus antes que a porta da graça se feche. Não ignore isso, não trate isso como mais uma teoria da conspiração ou sensacionalismo religioso. Isso é real. As profecias são reais, os sinais são reais, e o julgamento que vem é real. Mas aqui está a boa notícia, a notícia gloriosa, a notícia que deve encher seu coração de esperança. Se você é um filho de Deus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, estes sinais não são motivo de medo, são motivo de alegria, porque significam que nossa redenção está próxima, significam que estamos prestes a ver nosso Salvador face a face, significam que o sofrimento deste mundo está chegando ao fim e a glória eterna está começando.
Lucas 21, versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhe para cima, levante sua cabeça. Não em medo, mas em expectativa gloriosa. O Rei está voltando. E cada sinal, cada evento, cada homem misterioso em Jerusalém é um lembrete dessa promessa. Então, qual deve ser nossa resposta? Vigilância, santidade, prontidão, evangelização. Use o tempo que resta, compartilhe o evangelho, reconcilie relacionamentos, abandone o pecado, busque a Deus com todo o seu coração, porque o tempo da graça não durará para sempre, e quando a porta se fechar, será tarde demais. Mateus 25 conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lamparinas. 5 eram insensatas e não estavam preparadas. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram para o banquete, as insensatas ficaram de fora, e a porta foi fechada. Jesus concluiu a parábola com estas palavras terríveis: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que está próximo. Os sinais nos dizem isso. Este homem em Jerusalém nos lembra disso. E nossa alma deveria estar gritando: Ora vem, Senhor Jesus! Então, quem é este homem que apareceu em Jerusalém? Eu não sei com certeza absoluta, ninguém sabe ainda. Mas sei uma coisa: Deus está falando, Deus está agindo, Deus está preparando o mundo para o evento mais importante de toda a história, o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você precisa estar pronto. Você está pronto para encontrar Jesus? Se ele voltasse hoje, agora mesmo, você subiria com ele ou ficaria para trás? Essa é a única pergunta que realmente importa, e este homem em Jerusalém, seja quem for, está nos fazendo essa pergunta. Então responda, não para mim, não para este vídeo, mas para Deus. Você está pronto? Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que é este homem que apareceu em Jerusalém? Você acredita que estamos realmente vivendo os últimos dias? Escreva nos comentários o que você pensa. Vamos debater isso juntos, vamos compartilhar nossas perspectivas, porque este é o momento de a igreja acordar e discutir as coisas que realmente importam. Se este vídeo impactou você, se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essas verdades, então faça 2 coisas por mim. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque estamos vivendo tempos proféticos e você não pode perder os próximos vídeos. Estou investigando outros sinais, outros eventos, outras conexões que vão fazer você entender exatamente onde estamos na linha do tempo de Deus. Segundo, compartilhe este vídeo, mande para seus amigos, sua família, seu grupo da igreja. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, as pessoas precisam acordar. E se este vídeo chegar a mais uma pessoa e essa pessoa se preparar para o retorno de Cristo, valeu cada segundo do nosso esforço. E se você quer continuar essa jornada profética, clique agora no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Nele, vou revelar outro sinal chocante que aconteceu em Israel nas últimas semanas e que quase ninguém está falando. Um sinal que conecta diretamente com a reconstrução do terceiro templo e o surgimento do anticristo. Você não pode perder. Clique agora e continue acordando para a realidade profética que está se desenrolando diante dos nossos olhos. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando e você precisa estar pronto.